Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Iniciamos agora uma nova série baseado no meu livro recente intitulado Teu Coração e Deus, Luzes e Sombras do Coração Humano. E começo com uma explicação introdutória. A palavra coração, como você sabe, possui um amplo leque de significados. Usamos para tantas coisas. É como uma pedra preciosa lapidada com múltiplas facetas. Pode exprimir a palavra coração, pode exprimir sentimentos profundos. Eu te amo muito, por exemplo. Emoções passageiras, amor verdadeiro, desejos egoístas, aspirações heróicas, uma paixão cega, a caridade e muitas vezes vários desses sentimentos juntos. Nessas meditações vamos falar do coração no seu significado mais comum, que é o que achamos também na Bíblia, quase sempre. São José Maria dizia: quando falamos de um coração humano, não nos referimos apenas aos sentimentos. Aludimos à pessoa toda que quer, que ama, que convive com os outros. E no modo de os homens se exprimirem, que a Sagrada Escritura, a Bíblia, acolheu para nos dar a entender as coisas divinas, o coração é considerado como o resumo e a fonte, a expressão e o fundo íntimo dos pensamentos, das palavras e das ações. Na Sagrada Escritura, pois, falar de coração é a mesma coisa que falar do fundo da nossa alma, centro da nossa alma, com todas as suas faculdades e potências. As meditações sobre o nosso coração poderiam ser incontáveis, mas nós vamos focar nesta série apenas algumas das luzes e sombras que descobrimos dentro do nosso coração quando deixamos que Deus o ilumine com a sua palavra. De tal maneira que cada capítulo, que são breves, começará com uma palavra de Deus, uma palavra da Sagrada Escritura. Primeiro, o tesouro do coração. São Lucas nos diz, no capítulo 6, o homem bom, são palavras de Cristo, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Em que consiste esse tesouro do coração? Nós o compreenderemos se nos lembrarmos de duas grandes verdades sobre nós mesmos. Primeira verdade: Deus que nos criou é essencialmente amor. Deus é amor, diz e repete São João, de uma maneira concisa, maravilhosa. De modo que ele acrescenta: aquele que não ama não conhece a Deus. Segunda verdade: Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Portanto, a imagem e semelhança do amor supremo e ilimitado. Quer dizer que Deus fez o ser humano capaz de amar e de crescer no amor sem limites, pois tem como suporte, modelo e ideal o amor infinito. Essas duas verdades nos ajudam a compreender os dois grandes tesouros que Deus colocou no nosso coração. O primeiro tesouro são os dons naturais da nossa alma, a inteligência e a vontade, unidas no grande dom da liberdade. Entender para saber querer e escolher, e unidas à afetividade, à vida emotiva. São bens inseparáveis. Quando se cria um divórcio entre eles, por exemplo, quando a inteligência funciona sem o calor do afeto
e sem mover a vontade a agir. Portanto, fica em pura teoria. Quando a vontade fica separada da inteligência e consiste na soma de vontades irracionais, instintivas. Quando a liberdade se reduz a escolher os impulsos egoístas cegos, sem pensar, então o ser humano, nós deixamos de ser humanos. Para amar é preciso conhecer e compreender o objeto do amor, Deus e o próximo. É preciso querer, livre e generosamente, aquilo que o amor pede ou precisa. E é preciso aquecer apaixonadamente o querer. Está vendo a união desses três aspectos do amor? Inteligência, vontade, afetos, afetividade. Esse é o primeiro tesouro. O segundo são os dons sobrenaturais, dons gratuitos dados por Deus ao cristão, que levam o ser humano a um plano mais elevado de união com Ele, fazendo-o participar da própria vida divina, de modo a se tornar, pela graça do Espírito Santo, participante da natureza divina, como diz São Pedro. Esses dons, depois da primeira queda do homem, o pecado original, foram recuperados para nós por Jesus Cristo, ao oferecer-se na cruz como sacrifício de reparação, de expiação pelos nossos pecados. Com esse ato de amor até o extremo, Ele nos obteve o maior dom, o Espírito Santo, amor substancial de Deus que, como diz São Paulo, foi derramado em nossos corações, como fonte de uma nova vida, a vida sobrenatural dos filhos de Deus. Além disso, o batismo, juntamente com a graça do Espírito Santo, no batismo nos são infundidas também na alma como uma semente as três virtudes teologais: fé, esperança, caridade. Quer dizer, essa capacidade de ter fé, de ver com os olhos de Deus, de ter esperança, de confiar no amor de Deus e no seu poder, da caridade, de sermos nós um reflexo do amor de Deus. E, além disso, todas as virtudes humanas elevadas ao plano sobrenatural: prudência, justiça, fortaleza, temperança e as demais que se ligam a essas quatro. Dizíamos que são como sementes que podem e devem desenvolver-se correspondendo à graça de Deus até atingirmos a santidade. Também nos são infundidos os dons do Espírito Santo, que facilita que a alma avance rumo a Deus como o sopro da brisa impele a vela de um barco. Com isso, Deus torna possível a cada cristão viver o ideal sintetizado por São Paulo. Sede imitadores de Deus como filhos muito amados e progredi no amor, a exemplo de Cristo que nos amou e se entregou a si mesmo por nós.